Bom dia, pessoal, bom dia, GP. Hoje tem mais carro novo indo para pista. Indo para pista não, né? Aparecendo em fotografia, sendo lançado em rede social, enfim, aquelas coisas, né? Até agora, estou gravando segunda-feira à noite. Já vieram à luz os carros da Haas, da Williams e da Red Bull. Que pintura o carro da Red Bull, hein? Para essa pré-temporada. Putz, eu usaria o ano inteiro. Acho demais as pinturas que a Red Bull faz para pré-temporada, no fim acaba estragando para a temporada inteira, né? Aliás, as primeiras pinturas da Red Bull eram horríveis, né, gente? Putz, grila, louco. Agora até que tá melhorzinho, mas enfim, como dizia o velho e bom Enzo Ferrari, carro bonito é carro que ganha corrida. Aliás, falando em beleza, estão dizendo aí que o carro da Ferrari vai ser completamente vermelho, completamente de cima a baixo, sem detalhes em outras cores e tudo mais, porque nos últimos anos a gente tem visto, né, alguns detalhes em branco, algumas coisas em preto, faixinhas aqui, faixinhas ali. Vamos ver, estou curioso para ver como é que vai ser a pintura que a Ferrari vai escolher. Agora, uma coisa que todo mundo está observando é que os carros são muito parecidos, né? Se você pintar todos eles de branco, muito dificilmente vai ser possível para uma pessoa não muito atenta diferenciar o carro de uma equipe de outra. Eu, por exemplo, não conseguiria. Já disse aqui várias vezes que nos últimos anos, inclusive, e incluindo aquela temporada em que havia um degrau no bico, gente, cada coisa feia, eu só conseguia identificar o carro da Williams, aquele que parecia um aparelho de barbear. Mas houve uma época em que dava. Você podia pintar todo mundo de branco e você conseguia dizer, olha, esse aqui é uma Williams, olha lá o bico de tubarão da Benetton, olha lá as entradas de ar laterais da Ferrari, parecia um caça, o carro de 92, putz, não dava nada. E por aí vai. Bom, estou falando isso por quê? Porque essa semana eu recebi um presente de um dos nossos leitores, blogueiros e seguidores do Grande Prêmio, o Antônio Seabra, que é aqui do Rio de Janeiro, velho conhecido, e ele foi super carinhoso, me mandou isso aqui de presente, ó, gente, deem uma olhada. É Brabham, do José Carlos Patti, é o BT 44B, o carro que venceu o Grande Prêmio do Brasil de 1975. Vou mostrar de novo a única vitória do Patti, do Moco, na Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil de 75, portanto 43 anos atrás. E ele mandou esse presentinho, junto também essa moedinha, que é uma moedinha comemorativa, aqui é a lente, né? Dos quantos anos? Peraí, deixa eu ver aqui de novo. 30 anos, não é comemorativa, obviamente, porque não é para se comemorar isso, mas enfim, que marcou os 30 anos, uma moeda de homenagem, na verdade, ao Gilles Villeneuve, né, que morreu em 1982 em Zolder. É um souvenir muito bacana, que aqui não dá para, não sei se dá para vocês... dá para ver sim, ó, é o Gilles aqui. Muito legal, né? Obrigado, Seabra. Mas eu estou mostrando esses presentinhos aqui, mais para falar do carro do que da moedinha, porque olha só, carro de 75. Cara, você viu um carro desse com essa frente integral? Eu achava essas frentes integrais lindas, lindas de morrer. Tyrrell tinha, Brabham. A Tyrrell eu acho que foi aqui que usou isso de uma forma que ficou mais clássica, né? Os carros do Jack Stewart, do Severe, aqueles carros azuis. Sem muitos patrocínios, se vocês lembram bem, tinha um Elf enorme, né, na frente, um numerão dentro de uma bolota branca, uma outra coisinha, Goodyear, sei lá o quê. Então essa coisa também de carros com poucos patrocínios, isso também não é novidade, né, que a gente está vendo hoje na Fórmula 1. Houve sim uma época, nos anos 80 e 90 principalmente, que os carros tinham muitos patrocinadores, principalmente as equipes pequenas, mas patrocinadores grandes e dominantes, né, em algumas equipes. Isso é uma marca principalmente do início dos anos 70, até porque patrocínio em carro de corrida era uma coisa que estava engatinhando, né? Os primeiros patrocínios, se vocês não sabem, datam do final dos anos 60.
Salvo engano, o primeiro patrocinador de um carro de corrida foi aquele cigarro Gold Leaf, na Lotus. O carro era vermelho, branco e dourado, uma coisa linda, e daí a coisa se disseminou e tal. Então, mas tudo isso para dizer que o quê? Que você olhava um carro desse e sabia que era um Brabham. Era um conceito aerodinâmico, um conceito de carro que algumas equipes adotavam, né? Outras equipes não. Nunca houve, por exemplo, uma Ferrari com frente integral. E a Brabham usava, a Tyrrell usava e tudo mais. Hoje é tudo muito parecido, por quê? Porque o regulamento da Fórmula 1 ele foi afunilando, né? Porque também se inventou tanta coisa, tanta maluquice ao longo dos anos, que ao longo dos anos a FIA foi restringindo algumas coisas no seu regulamento, padronizando até algumas coisas, padronizando medidas, especialmente aquelas que dizem respeito a componentes aerodinâmicos, e com isso era natural que os engenheiros que pensam com a mesma cabeça e que têm na frente deles uma série de itens de regulamento que precisam respeitar, era natural que eles chegassem a soluções parecidas, né, para cada um dos seus carros. E é por isso que os carros acabam nascendo muito parecidos. A última grande sacada de regulamento que a gente viu foi em 2009, e nem era uma coisa tão visível assim, quando você batia o olho no carro. Era uma coisa que estava na parte traseira do carro, os difusores duplos do carro da Brown. Foi uma grande sacada aerodinâmica do Ross Brown, e que quando a Fórmula 1 começou a discutir, o campeonato estava rolando, e quando se chegou a uma conclusão que podia ou não podia, quem copiou, quem não copiou, o campeonato já estava na metade, a Brown já tinha vencido um monte de corrida. E aí tivemos aquele campeonato esplêndido, eu digo esplêndido porque foi uma equipe estreante, a Brown, que disputou o campeonato mundial apenas uma vez e ganhou o campeonato mundial com o Jenson Button. E é bom lembrar que a Brown, também, já faz algum tempo, temos 8 anos disso, a Brown, ela foi sucessora da Honda. A Honda, no finalzinho de 2008, resolveu puxar o carro. O Ross Brown comprou o que tinha ali, por um preço simbólico, espetou um motor Mercedes, que ele descolou lá com os amigos e não sei o que e tal, né, porque ele já tinha muitos contatos e não sei o que. E fez aquela coisa do difusor duplo, e funcionou barbaramente, porque o carro tinha um grande diferencial em relação aos demais, que era praticamente inalcançável para todo mundo, né? Um diferencial que lhe dava, sei lá, meio segundo, 8 décimos por volta, e acabou. Aí não tem santo milagreiro, né? E o Ross Brown sabia também que persistir com a sua equipe seria besteira, né? Não ia ter dinheiro nunca para aquilo, e quando apareceu a chance de vender a equipe para a Mercedes, foi o que ele fez, né? E aí nasceu essa Mercedes que nós estamos vendo hoje, sobre as bases da Honda, de uma equipe Honda, que por sua vez vinha das bases da BAR, equipe fundada pelo Jacques Villeneuve, né? No finalzinho dos anos 90, cofundada, na verdade foi uma aventura louca do Villeneuve de ser dono de equipe piloto também. Louca para os tempos que vivíamos. Isso era mais ou menos comum lá nos anos 60 e 70, todo mundo se lembra, McLaren, o próprio Brabham e tudo mais, caras que, Frank Williams, que não era piloto, mas enfim, era um mau piloto, mas enfim, se fundava a equipe, tinha piloto, o Graham Hill teve sua própria equipe. Mas no final dos anos 90 fazer isso, já com montadoras envolvidas com automobilismo, com a Fórmula 1 e tudo mais, era uma loucura. E o Villeneuve fez aquilo. E daquilo nasceu a BAR, depois virou Honda, depois virou Brown, depois virou Mercedes, e hoje você vê que as bases eram muito sólidas. É essa equipe fantástica que tem conquistado os últimos títulos até com alguma facilidade. Então é isso. Foram apenas algumas impressões a respeito dos novos carros. Vamos ver agora McLaren e Renault. Eu estou muito curioso para ver o carro da McLaren. É melhor, mais para ver andando, obviamente, do que para ver fotos do carro da McLaren, que para muita gente, talvez mais da torcida do que com a convicção, para muita gente pode arranhar o favoritismo das equipes que hoje têm dominado a categoria, pela ordem Mercedes, Ferrari e Red Bull. Vamos ver, vamos esperar, porque ver mesmo carro andando semana que vem, segunda-feira, dia 26, quando começam os testes em Barcelona, tá bom? Então fiquem com esta linda imagem da Brabham, do BT-44,
de um tempo em que os carros da Fórmula 1 eram bem diferentes entre si. Mas os tempos mudam e a gente não pode fazer nada em relação a isso. Tchau, bom dia GP, até amanhã.